Senhores, a pergunta não é quando será a prova, mas sim se estaremos preparados. Não se pergunte se somos capazes, apenas nos dê a missão. Massa pra caralho! LJano, qual é sua missão? Libera o concurso e trazer a aprovação! Senhores, eu não escutei! LJano, qual é sua missão? Libera o concurso e trazer a aprovação! LJano, o que é que você faz? Nós deixamos a concorrência para trás! O gaúcho não gritou! Porra, gaúcho! Vai pagar 10, Vai pagar 10, gaúcho! Vai pagar 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Massa demais, velho! Não tem serviço melhor que esse! Vamos lá de novo pro gaúcho gritar! E eu vou gritar junto com você, gaúcho! Vai pra onde? Já gritaram que você vai pagar 10 de novo, vai! Vai pagar 10, gaúcho! Vai pagar 20 logo? Vamos lá! Ó! LJano, qual é sua missão? Libera o concurso e trazer a aprovação! Grita, fecha a cara, gaúcho! Fecha a cara, isso é caveira, pô! Tá rindo por quê? Fecha a cara! Tá rindo por quê? Boa! Fecha a cara, velho! Mostra pra concorrência que você é LJano e a concorrência é porrada na cara, filho! Vamos lá! LJano, qual é sua missão? Libera o concurso e trazer a aprovação! LJano, o que é que você faz? Não deixamos a concorrência para trás! Caveira! Valeu, galera! Visão! Pra ser LJano tem que ter visão! O primeiro a acreditar no sonho é você! Não fica esperando de ninguém, não! Tem que virar pra você e falar, eu vou parar de contar história de outras pessoas. As pessoas vão contar a minha. Chega amanhã, detona aquela merda, pô! Agora não passei pelo estudante, você quer, pererê? Se vira até seus pulos! Fecha a cara! Caveira! Vocês querem passar nesse concurso, vocês querem quebrar essa prova. Vocês não estão pra brincar, não, pô. Vocês têm que ir violência. Tudo que você esperou de sua vida, tudo que você passou de raiva, tudo que jogaram na sua cara, tudo que disseram que você não ia ser, amanhã vai cair por terra, porque você vai fazer diferença caveira, pô. Aqui nessa sala, não tem só o sonho de cada um, não, pô. Junto com o sonho dos senhores, tá o sonho da mãe, tá o sonho de um irmão, tá o sonho de um parente próximo, de um amigo. Tá o sonho de alguém que está esperando você passar para mudar de vida, parceiro. Pode ter certeza que tem alguém que você nem conhece e está esperando que você passa. Para quê? Para utilizar você como exemplo. Não brinca! Que a gente não veio por acaso, parceiro! E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo social. Tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Olá, LJortano, LJortana, eu sou Marina Couto e hoje nós vamos para mais uma aula maravilhosa de literatura. Para você que vai tentar os bombeiros aí, o CFO do concurso dos bombeiros de Minas Gerais. Galera, como vocês sabem, o Barão, ele faz um mapeando para vocês das matérias que mais caem. E a gente tem vindo, né, nesse Missão 100 Dias aí, trabalhando com todas essas matérias. E tá sendo legal demais, porque nós vamos fechar, gabaritar. E já falei com vocês também que, além da questão de você lembrar de tudo que eu vou falando, por isso que em toda aula eu faço aquela revisãozinha básica, a gente precisa também fazer exercício. Então, hoje a gente termina toda a matéria e daqui pra frente é só resolução de exercício. Só resolução de exercício. Beleza? Beleza, então seguimos hoje com a nossa última matéria aí, tá? Que vai analisar toda essa questão do discurso poético,
e disso dentro dos estilos de época. Então, parte de intertextualidade, parte de análise dos textos literários, estilos de época, o conceito, o contexto histórico, tudo isso a gente já viu. A gente está terminando agora junto com o modernismo. Aula que vem, só exercício, só exercício, só exercício. Eu vou colocar todos os exercícios da banca dentro daquela parte mesmo de literatura, uma questão ou duas questões de cada parte, beleza? Então, vamos lá comigo. Opa. Vamos lá comigo. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, gente. Curte. Compartilha essa aula. E se você não curtir, o vídeo não continua. Então, dá aquela curtidinha e não esquece de compartilhar e de mandar para todo mundo, tá? Liga aí a notificação do LJ aí dentro do seu YouTube e vamos lá com a gente. Pessoal, vamos lembrar aqui, ó, antes da gente entrar nisso, eu vou fazer lá a minha eterna montanha. Eu preciso que vocês façam como? Preciso que em toda prova vocês cheguem lá, tá? E façam isso aqui para mim, ó. Tá bom? Por enquanto. Aí você vai colocar lá o quinhentismo, que é referente ao classicismo. Tá bom? O classicismo na Europa e o quinhentismo aqui, que é durante o Renascimento. Beleza? Beleza. Aí nós vamos saltar aquele ali que eu vou usar outra cor. Aí depois vem barroco, né? Depois do barroco, arcadismo, referente ao iluminismo e ao ciclo do ouro aqui no Brasil. Aí depois do arcadismo vem o romantismo, pra gente vem o realismo, naturalismo, parnasianismo. Beleza? Tô colocando tudo de vermelho aí para você lembrar. E esses aqui são tendências clássicas, que ocorrem durante o tempo do cientificismo, tá? Logo após a abolição aqui no Brasil, urbanização do país e tudo mais. Beleza? Beleza. E aí depois a gente tem o simbolismo e por último o modernismo. Vou colocar aqui. Opa. Vamos lá, ferramenta de tinta. Agora vamos colocar de verdinho aqui o barroco, que ocorre durante a Contra-Reforma, tá? E aqui no Brasil durante o seiscentismo, né? Que é o quê? A gente tem em 1600 e pouco, século 17, e toda essa questão da cana-de-açúcar, Salvador sendo o centro e tal. Romantismo, que ocorre durante a Revolução Francesa lá na Europa, e aqui no Brasil, importantíssimo contexto histórico, por quê? Que é o contexto da identidade, né? Formação da identidade nacional, porque é o contexto da independência do Brasil. Depois a gente tem o simbolismo, e o simbolismo ocorre na época da estética do La Belle Époque, juntamente com o parnasianismo, tá? Os dois são concomitantes. Então, esse aqui, ó, La Belle Époque, que é aquele momento em que o Brasil tenta trazer as cidades, a modernização das cidades europeias para as cidades do país. E aí, depois disso, o que a gente tem? A gente tem, por último, porém não menos importante, não vou colocar laranja não, porque laranja vai ficar muito próximo de vermelho. Vou colocar azul. Por último, porém não menos importante, a gente tem o modernismo. E aí o modernismo, ele é completamente diferente de tudo. Ele quebra, então ele rompe, tá vendo que muda a cor, com os padrões estéticos vigentes. E o modernismo se divide em 3 fases, tá? A fase aí de 1922, tá? Então, aqui, ó, 1922, depois 1930 e depois 1945. São as 3 gerações do modernismo no Brasil. A gente já falou da geração de 1922, porque a gente já falou de quê? Da Semana da Arte Moderna. Fechou? Fechou. Então,
Só para lembrar aí, ó, de azul a gente tem a ruptura com os padrões estéticos vigentes, e a gente tem um contexto histórico de que guerras mundiais, comunismo versus capitalismo e tudo mais, beleza? Então, o modernismo é marcado por isso. Então, ele é heterogêneo. Aí, de vermelho, nós temos, vou colocar de verde primeiro. De verde, nós temos as tendências românticas. Ou seja, são épocas em que... Lembra aquela questão que a gente fez na última aula? Que você tinha que saber... A questão simulada, na verdade. Você tinha que simplesmente diferenciar ali que o arcadismo, naturalismo e o realismo e o classicismo tinham tendências clássicas, né? Já o barroco, que era a resposta, era o único que tinha tendências românticas. Então, tendências românticas, ou seja, predomínio da emoção, subjetividade. Esses aí são os que conversam entre si, subjetividade, isso mesmo. E de vermelho, porém não menos importante, a gente tem as tendências clássicas. Que tendências, tá falando? Clássicas. Essas tendências clássicas são o predomínio da razão. Deixa eu sumir aqui, né? Predomínio da razão. Ou seja, objetividade. Então, dá aquele printzão, por quê? Deixa eu me subir aqui para você. Dá um print comigo. Deu print? Beleza. Então, o que acontece? Dá esse printzão, por quê? Para você lembrar. Você vai chegar na prova, você vai fazer essas montanhas. Coloca lá bonitinho para você lembrar. Quinhentismo, literatura de informação, literatura de catequese, quinhentismo, 1500, Brasil chegar. Barroco, aí o que eu tenho no barroco? Eu tenho esse homem dividido entre o divino e o profano, lembra lá do carnaval, o cara peca, depois pede perdão. Aí eu tenho Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira. Arcadismo, então, lembra lá que é também chamado de neoclassicismo, por isso que dialoga lá com o quinhentismo, que representa o classicismo no Brasil. E aí, o que acontece com o arcadismo? No arcadismo você tem aquela Arcádia antiga, o universo dos pastores, então uma poesia convencionada, lembra da música? Além do horizonte existe um lugar. O arcadismo ele coincide com o ciclo do ouro no Brasil, então os nossos poetas são também os nossos grandes extravistas. A gente tem como nome Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, né? Que são grandes nomes que também fazem parte da Inconfidência Mineira. No mesmo ano da Inconfidência Mineira, né, que Tiradentes é preso e tal, e Tomás Antônio Gonzaga é expulso, Cláudio Manuel da Costa, ele vai ser suicidado. Então, nessa mesma época, a gente tem a Revolução Francesa. Liberté, Igualité, Beyoncé. Chegamos lá, Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, ó, bloqueio continental. Dom João VI, com medo, bota a galera no barco, hashtag Partiu Brasil, 1808, chega a coroa portuguesa aqui. Acaba a literatura colonial, porque nós vamos começar o nosso processo de independência. Nesse momento, a gente tem o romantismo, então lembra lá, oh, meu amor e tudo mais. Lembra que o romantismo ocorre na prosa e ocorre no verso. Na prosa, a gente tem os romances, né, românticos, que são romances históricos, romances indianistas, lembra que o índio ele é eleito herói nacional, tá? Romances regionalistas e romances urbanos, beleza? Beleza. Além disso, a gente tem as 3 gerações poéticas. Primeira geração, Gonçalves Dias, tá? Geração lá, ó, do início, aquilo da valorização da nação, do índio, nacionalista, nacionalismo ufânico. Segunda geração, Álvares de Azevedo, azedo, mal do século, pessimismo exagerado, escapismo. Terceira geração,
Castro Alves, tá? Então, Castro Alves, abolicionista, tá bom? Beleza, o que acontece? Explode lá na Europa, explodem, né, as correntes científicas, o positivismo, o darwinismo, o determinismo e o socialismo. O que a gente começa a fazer então? A gente começa a pensar como cientista. O nosso autor, então, ele vai falar: não cabe mais aquela emoção, preciso pensar como um cientista. E como um cientista, ele vai analisar, ele vai observar, ele vai experimentar e ele vai descrever minuciosamente a realidade de forma verossímil. Então a gente tem o realismo. O realismo se divide na prosa, no realismo psicológico de Machado de Assis, lembra lá de Capitu, e de Os Olhos de Ressaca, e no naturalismo, lembra lá da Rita Baiana, tá? De O Cortiço. Então, o realismo psicológico analisa as dualidades e as contradições do homem. São personagens profundas com contradições. Já o realismo, naturalismo, o homem em seu estado natural, um animal, refém dos instintos e completamente determinado pelo meio. Personagens rasas, que significam estereótipos. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Junto com isso, eu tenho na poesia o parnasianismo, a arte pela arte, né? As poesias metalinguísticas, as poesias retrato, tudo isso lá dentro do parnasianismo. No parnasianismo, eu tenho, então, rigor formal, a técnica, o autor que é comparado com o ourives, é aquele da técnica, né? Que é comparado com o escultor e tudo mais. Já depois, o que acontece? No finalzinho do parnasianismo, nós já começamos a modificar um pouco a nossa visão de mundo e pegamos todas aquelas pessoas que eram ex-escravos, imigrantes e que foram para os cortiços e para os aglomerados urbanos e falamos: não, vamos modificar nossa sociedade, vamos tirar vocês da cidade, do centro da cidade e vamos jogar vocês para aquela partezinha lá da periferia. Então há um momento de higienização social. Nós vivemos aqui no Brasil La Belle Époque. Então, nessa época, junto com o parnasianismo objetivo, completamente tecnicista, a arte pela arte, metalinguagem, a gente tem o quê? O simbolismo. O simbolismo que é a arte da sugestão, da impressão, né? O simbolismo é a corrente poética do impressionismo, que é aquilo da impressão, então é o símbolo, é totalmente subjetivo, é uma literatura que não é feita para ser entendida, é feita para ser sentida. E aí, em 1919, nós começamos, 1914, começa a Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, nós temos uma Europa completamente devastada. E ali, mais ou menos por 1919, a gente tem no Brasil e na Europa o pré-modernismo, que já é um anúncio dessa mudança advinda aí do modernismo. O pré-modernismo conta no Brasil com 4 grandes escritores. Lima Barreto, tá? Lembra lá de Trisfim de Policarpo Quaresma, nacionalismo crítico já, uma questão dos tipos populares, a questão uma crítica à burguesia. A gente tem Monteiro Lobato, que vai criticar muito fortemente o sertanejo lá em Urupês, vai falar do Jeca Tatu. A gente tem Monteiro Lobato também falando, né, dessa questão da migração nas cidades mortas, e também é quem inicia a literatura infanto-juvenil no Brasil. Inicia não, mas quem modifica a literatura infanto-juvenil no Brasil com o Sítio do Capão Amarelo. Ao lado dele a gente tem quem? Euclides da Cunha, com Os Sertões. Euclides da Cunha, que era jornalista, traz um tom bem clássico e um tom de diário para a obra dos Sertões, que vai contar. É um diário, na verdade, que conta sobre a Guerra de Canudos. Então, Os Sertões, ele traz o sertanejo de uma forma bem romantizada, poderia assim dizer. Então, vou colocar idealizada. Ele vai falar que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ele valoriza muito o sertanejo, em oposição a Monteiro Lobato. E na poesia a gente tem Augusto dos Anjos, que só escreveu um livro que chama Eu, e nesse livro ele mescla o rigor formal lá do simbolismo e do parnasianismo, junto com as temáticas de experimentações científicas, termos técnicos e da escatologia, que é o quê? O interesse pela decomposição, pelo estado de putrefação do homem. Então a gente já começa com essa mesclagem.
Aí chegamos em 1922, 100 anos depois da nossa independência, nós vamos falar da independência cultural do Brasil, com a Semana da Arte Moderna. Modificamos tudo e aí nós temos o tripé lá. Oswald de Andrade, Mar de Andrade, Manuel Bandeira. E temos 2 manifestos importantíssimos. O Manifesto do Pau-Brasil e o Manifesto Antropofágico. Lembra lá o Manifesto do Pau-Brasil? Valorização da língua falada pelo povo, valorização do povo brasileiro, reconstrução da identidade nacional baseada nessa aproximação da literatura com o povo. Manifesto antropofágico, lembra da antropofagia. Bom, comemos tudo que vem de fora, isso se mistura ao Brasil, a gente vomita a identidade nacional. Então é uma absorção de todas as influências culturais que formam o Brasil e a nossa brasilidade, a identidade nacional, ela é essa miscigenação, é um amálgama de todas essas culturas. Beleza? No dia da prova você vai fazer isso. E agora nós vamos, deu o printzinho já? Deu? E agora nós vamos voltar aí para a nossa segunda geração, que é a geração de 1930. Então, vou sumir. Tchau, tchau. A geração de 1930, ela passa pelo engajamento social, tá bom? Por quê? Porque é uma geração que abandona aquela postura da demolição lá da primeira geração, que é essa postura iconoclasta, que é o quê? Essa busca por novas representações estéticas. Ela fala, não preciso disso. Por quê? Porque o Brasil está passando fome, a gente vive aí a era Vargas, o Brasil ele tem muitos conflitos sociais e políticos, tá? Então a gente tem a Revolução de 30, a gente tem a Revolução Constitucionalista de 32 durante Vargas, a gente tem a Segunda Guerra Mundial, que vai começar ali depois, né? Não lembro quando começa, acho que é em 45 que começa, não lembro. Mas a gente tem, assim, várias mudanças no mundo, e o Brasil ele começa a viver muito essa contradição entre o que é o capitalismo e o que é o comunismo. Inclusive, alguns escritores nossos aqui vão ser comunistas e eles vão ser perseguidos. Por exemplo, o Graciliano Ramos, ele vai ter suas obras queimadas, o menino lá de Capitães da Areia, o Jorge Amado, também tem suas obras queimadas. O Graciliano Ramos ele é exilado, então ele fica preso, tanto é que é nessa época que ele escreve Memórias do Cárcere, tá? Então a gente tem toda essa questão. Então, qual que é o contexto? Era Vargas, abandono dessa postura iconoclasta, amadurecimento das conquistas do modernismo, engajamento político, porque é uma crítica ao aumento da desigualdade. Percebe-se que o modernismo traz consigo essa divisão. Lembra daquela musiquinha, A Novidade, que eu falei com vocês? Mundo tão desigual, tudo é tão desigual. Essa música é a representação do modernismo. A novidade vem na praia, né? Aquela, todo mundo fica assim, a novidade era o máximo, um milagre estendido na areia, e aí todo mundo fica admirando, porém, o que acontece? Depois a novidade era a guerra entre o feliz, o poeta e o esfomeado, estraçalhando uma sereia bonita, despedaçando o sonho para cada lado. Então, mundo tão desigual, tudo é tão desigual. De um lado, esse carnaval, do outro, a fome total. E é isso que a geração de 30 vai falar. Essa música chama Novidade, é de Gilberto Gil com Paralamas do Sucesso, tá? A versão que eu mais gosto é daquele DVD lá com o Gilberto Gil, o Caetano e a Ivete. Então depois vocês procuram, é muito, muito legal. E aí a gente tem esse contexto. Beleza, nesse contexto, o que a gente tem? A gente tem as características gerais. Na prosa, a gente tem o neorrealismo regionalista e o engajamento social. É um romance denúncia. Lembra que lá no realismo a gente tinha um romance tese, que queria comprovar uma tese. Aqui é um neorrealismo, porque eu vou falar da realidade, porém, agora eu vou fazer uma denúncia social, principalmente com relação a essa desigualdade. Tá bom? Nomes aí importantes para vocês. José Lins do Rego, tá? Que vai trazer esse memorialismo. É dele lá, por exemplo, o Menino do Engenho, que vai falar das memórias dele, da infância e tudo mais. Jorge Amado, lá da Bahia, tá? Ele que escreve Capitães da Areia, aí você vai lembrar. Abandonado na Bahia, capitão da areia, capitão de areia, capitão de areia. Aí você vai lembrar que o Jorge Amado
que é isso. Ele que vai escrever Capitães da Areia, ele que escreve Gabriela Cravo e Canela, lembra? Então, Jorge Amado aí, engajamento comunista e retrato dos costumes da Bahia. Ele vai falar, por exemplo, da Bahia do alto e da Bahia de baixo, dos meninos do trapiche, dos meninos de rua. Vai falar dos cortiços, dos casebres da Bahia, isso aparece muito. Raquel de Queiroz, A Miséria da Seca, mostrada lá em O 15. É um dos livros mais bonitos que eu já vi que falam de seca, viu, gente? Nossa Senhora, é pesado demais, é lindíssimo. Se eu fosse vocês, eu leria. E Érico Veríssimo, que vai falar da sociedade urbana, né? É dele aquela saga, O Tempo e o Vento. Tem um certo Capitão Rodrigo, que tem Ana Terra e Zé Trovão. Depois vira novela da Globo, eu acho. É dele também Olhar os Lírios do Campo, que é lindíssimo, 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 tá bom? Então, vejam aí que ele vai falar dessa sociedade urbana do Rio Grande do Sul. E então, você pode reparar que é por isso que eles chamam de regionalista, tá? Dentro deles, a gente tem um cara muito, muito... Ah, tá. Antes disso, vamos pra poesia. Antes da gente falar dos caras fodas. A gente tem aí a discussão sobre a relação do indivíduo e a sociedade, a continuidade das conquistas modernistas, tá bom? E o interesse por formas tradicionais. Por quê? A gente vai abandonar aquela demolição, a gente vai abandonar aquela iconoplastia. Nomes importantes aí, Cecília Meirelles, espiritualidade, né? Por exemplo, ela tem um livro que chama Solombra, que vai falar exatamente disso, né? A abordagem do caráter transitório da vida. É só você lembrar, Solombra é aquilo que está entre a luz e a sombra, é a vida, entendeu? Essa vida muito breve, essa vida que passa. Cecília Meirelles também escreve O Romanceiro da Inconfidência, que vai falar aqui da história de Minas. Vinícius de Moraes, maravilhoso, né? Maravilhoso. Tem umas frases muito polêmicas, foi casado milhões de vezes, era um safado, um safado, um safado. E aí, é o mesmo Vinícius, né, que faz aquelas músicas que a gente adora. Mas é dele aquela frase polêmica, né? Que me desculpem as feias, mas beleza é fundamental. Ele que era um cara super feio, mas tinha lábia, pegava a galera inteira, inteira, inteira. Era um pegador, um cara que fazia poemas, cancioneiro nacional. Famosíssimo, famosíssimo. É o Vinícius que você conhece mesmo, das músicas que você conhece. Jorge de Lima, tá? Tem aí, ó, temas nordestinos e valorização da cultura negra. Isso é bem legal, porque a gente vai ter aqui já essa visão mesmo da cultura negra aparecendo, e é uma valorização da cultura negra que já coloca o negro como sujeito, tá? O sujeito, e não simplesmente como objeto da escrita, ok? Murilo Mendes, que vai trazer essas imagens um pouco surrealistas. Murilo Mendes é bem doidão. Ele tem, por exemplo, um poema lá que faz paródia com Canção do Exílio, e ele vai falar do Brasil. Ele tem várias... ele é bem doidão, assim, ele é bem humorístico, tá? Bem humorístico, é bem legal. E aí nós vamos falar de caras aqui muito fodas, caras muito fodas. Por exemplo, esse bonitão aqui, que é o Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, ele é prosa, tá? Ele que escreve Vidas Secas, lindíssimo, 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 tá? É também dele São Bernardo, que é quase um Dom Casmurro, por isso que tem muito essa questão de ser chamado de neorrealismo regional, tá? E ele também foi um grande crítico do processo, né, do capitalismo. Então ele vai falar muito da questão da reificação trazida pelo capitalismo. O que é a reificação? É a coisificação do homem. Ele vai falar que o capitalismo traz para tanto a pessoa que é explorada quanto para o explorador uma sensação de objetificação. Então ele vai falar muito disso, sabe? Dessa questão né, de como o ser humano acaba perdendo a sua humanidade. E aí, nisso a gente tem esses personagens, como por exemplo, o menino lá de Vidas Secas, o Fabiano, que é quase que um animal, por isso que é muito chamado de neorrealismo, tá? Críticas à desigualdade social, as frases de períodos curtos e tudo mais. Vidas Secas aí é o principal nome dele, tá? Do lado dele aí na poesia a gente tem o lindo, meu
amorzinho, esse fofinho, essa lindeza, que é Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, o qual está tatuado no meu corpo, literalmente. Aqui eu tenho um verso dele que fala, lá de Poema de Sete Faces, tá? Que fala ser gosto na vida. E Carlos Drummond de Andrade, ele vai ter 3 fases, tá? Ele vai ter a poesia modernista, que é bem modernista. A banca gosta dessa parte, que são versos livres, humor e ironia, análise crítica do cotidiano. Tá? E vai falar um pouco do provincianismo do interior de Minas Gerais. Ele era mineiríssimo, daqui de Itabira, tá? Por isso que ele é muito cobrado. Inclusive, como a prova é dos bombeiros, ele teve um poema que ficou muito famoso depois ele já era famoso, mas foi relembrado depois daquelas tragédias que a gente teve de Brumadinho e de Mariana. Que vai falar sobre a Vale, literalmente ele fala sobre a Vale do Rio Doce, e aí ele fala dessa questão das barragens e tudo mais. Então, a banca gosta muito dele porque ele é de Minas, então como está relacionado aos bombeiros aí, pode ser que tenha alguma coisa relacionada a ele, tá? A poesia social dele é uma poesia também que vai falar sobre o sentimento do mundo. E José, ele fala, e agora, José, a festa acabou, o povo sumiu. São versos livres e também alguns metrificados. Ele tem essa temática social muito grande, um combate ao nazismo, ao fascismo e ao capitalismo. Tá aí bem na época da Segunda Guerra Mundial, tá vendo? Ó, Segunda Guerra Mundial. Combate à ditadura Vargas, fusão entre o social e o existencial. E a terceira fase dele, que é essa guinada classicizante, tá? Que é uma maior preocupação formal, ele vai falar poemas de amor, vai fazer referência à família, ele vai falar muito de Minas Gerais. É uma questão mais de memórias mesmo. Beleza? Beleza. Drummondzinho, meu amor, você precisa saber de Drummond, tá bom? Não se esqueçam aí de se inscrever no nosso canal e de seguir lá o @LJ Aulas Online. Nós também temos os simulados online, que vocês já fizeram 2 aí, em outubro e 1 e agora em dezembro. E ainda teremos um em janeiro. Não se esqueçam, o simulado é gratuito. Você pode fazer tranquilo aí, é só você clicar no link aqui na descrição desse vídeo. E agora nós vamos para a geração de 45, que eu falei com vocês que eu ia falar da de 30 e de 45, porque elas são um pouco menores. Beleza? Beleza. O que acontece aí na história? A gente tem a Guerra Fria, a gente tem a polarização ideológica, né? Lembra lá, capitalismo versus comunismo / socialismo. O Brasil ele vai redemocratizar logo após a Era Vargas. A Era Vargas dura entre 30 e 45. Você tem uma redemocratização e logo depois você tem o golpe civil-militar, que é a questão que entra a ditadura militar no Brasil. Beleza? Beleza. Quais são as nossas características gerais? Pesquisa formal, novas experiências, principalmente com a palavra. Enquanto a galera lá da geração do 22 estava querendo fazer novos experimentos com a questão do fazer poético, aqui a experimentação é em cima da palavra. Há muito neologismo e tudo mais. Abordagem psicológica é aprofundada, principalmente com Clarice Lispector, tá? E essa ampliação do regionalismo e do nacionalismo em direção ao universalismo. Então agora, em vez de a gente só fazer denúncia, como a gente fez lá na geração de 30, a gente vai ter um aprofundamento, falando mais das características regionais e mais desse nacionalismo crítico, tá? Grandes nomes aí pra gente, grandes nomes, o lindão aí do João Cabral de Melo Neto, da poesia. Essa poesia dele é uma poesia seca e sintética, bem metrificada, tá bom? Metrificada, com muito rigor formal. Ele tem um livro, né? Ele vai falar muito do fazer poético, da vida em comunidade também, mas ele tem um livro marcante, que é Morte e Vida Severina, que conta a saga do Severino, né? Um retirante. E aí o Severino vai passar por várias questões. E a vida inteira dele é marcada pela morte, mas mesmo assim ele resiste. Porque Morte e Vida Severina é considerado um alto de Natal pernambucano. Tá? O Severino foge da morte, por isso que ele é um retirante. Mas ao mesmo tempo
ele tem o tempo inteiro encontro com a morte. Pra vocês terem uma ideia, a primeira coisa que ele vê é um funeral de um lavrador, que inclusive depois vira uma música do Chico Buarque. Vai falar: essa cova rasa, 7 palmos medida, é a conta maior que tiraste da vida, é a terra que querias ver dividida. Então vai falar de reforma agrária, vai falar de coronelismo, vai falar dessa questão dos muitos severinos, né? Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida. Então, é a morte e a vida. Ele passa o tempo inteiro se encontrando com a morte, mas no final ele encontra com a vida. Quando ele, no final do livro, vou dar um spoilerzinho, ele tá aí para suicidar e aí nasce uma criança, por isso que é chamado de Alto de Natal, tá? Nesse nascer dessa criança, ele tem um fio de esperança. Então, é belo como um sim numa sala negativa. É muito, muito bonito. Vai falar dos retirantes, vai falar muito disso. Casa muito com aquele quadro lá de Portinari, né? Dos retirantes e tudo mais. Guimarães Rosa, também mineiro, queridinho aí, tá? Dos concursos. Guimarães Rosa, mineiro. Ele é daqui de Cordisburgo. E ele vai falar desse regionalismo universal. Tanto é que quando ele fala do sertão, o sertão não é um lugar. O sertão para Guimarães Rosa é dentro da gente. O sertão é, né, quando ele vai fazer de grande sertão veredas, veredas são caminhos para o sertão, ou seja, para o interior. Veredas são caminhos para si mesmo. Tá? Então o espaço regional, o sertão é de Minas Gerais, só que esse sertão não é só um lugar geográfico, esse sertão é dentro da gente. Os temas universais, criação de fábulas e alegorias, sobre temas metafísicos como amor, a vida e a morte, Deus e o diabo. Tanto é que ele fala: o diabo não há, o que há é Deus e humano. O diabo não há, o que há é homem humano, travessia. Né? É ele que fala que o que a vida quer da gente é coragem. Grandes frases dele são muito famosas. Né? Ele é muito conhecido pela sua invenção linguística. Ele era um cara foda, formado em medicina, era botânico. Ele estudava muito as plantas e a flora é planta, né? A flora das regiões. E aí o que ele fazia? Ele inventava palavras, falava mais de 6 idiomas, juntava esses idiomas e criava muitas palavras. Então, invenção linguística é uma característica muito forte dele. Além disso, a gente tem a prosa poética, há quem chama de proesia, tá? Proesia. Por quê? Porque na hora que ele faz os livros dele, chega a ser rimado, sabe? Ele vai fazendo tudo bonitinho, bonitinho, bonitinho. Por exemplo, enquanto você lê Grande Sertão Veredas, você escuta o papapá do cavalinho, tá? É muito, muito legal mesmo. E aí, a gente tem aí obras de destaque: Sagarana, Grande Sertão Veredas, Corpo de Baile, Primeiras Histórias. Dentro de Primeiras Histórias mesmo, o universo infanto-juvenil, ele é unido é um dos contos, né? E aí ele é unido a essa questão do insólito, do que é imaginário, do que é fantástico, beleza? Esse aí, Guimarães Rosa, grande João Guimarães Rosa. E ao lado deles, a maravilhosa essa mulher. É ela, sabe? É ela. Que é Clarice Lispector. Clarice Lispector com um romance mais intimista. Então, olha lá. Regionalismo universal de Guimarães Rosa. E aqui a gente tem o quê? Romance intimista, literatura intimista, que vai falar do íntimo, que vai falar do fluxo de consciência, que vai falar do psicológico, tá? Foi mal, galera. Opa! Então, ela tem essa despreocupação com o enredo convencional, fluxo de consciência, mergulho no universo interior das personagens e valorização do tempo psicológico. Ela vai fazer muito o quê? Essa questão do monólogo interior, é mesmo essa questão intimista, tá? São reflexões íntimas, nem sempre conscientes. São reflexões assim, é uma viagem, Clarice Lispector é uma viagem. E por isso que ela chega a esses momentos de epifania, que é um momento de grande revelação sobre o sentido da vida, tá? Por exemplo, tem um conto dela, que acho que chama Amor, não lembro, que ela tá no ônibus e aí ela vê um cego mascando chiclete. E nesse cego mascando chiclete, ela faz uma reflexão sobre toda a vida. Então são esses... Sabe, igual no... Isso é Clarice Lispector.
Por exemplo, a Hora da Estrela, quando a Hora da Estrela da Macabeia, quando ela é atropelada por um Mercedes. E aí ela vira uma estrela. A vida dela muda. E ela morre. Dei um spoiler, tá? Mas aí, grandes romances, A Hora da Estrela, A Paixão Segundo GH. A Paixão Segundo GH é o meu preferido. Se você quiser ler um livro de Clarice, leia A Paixão Segundo GH. Amo A Hora da Estrela também, mas A Paixão Segundo GH é meu xodózinho. E agora nós vamos de exercícios. Lembrando que aqui em cima eu botei esse QR Code, porque se você quiser um material com um tanto de simulados comentados sobre literatura, a hora é agora. Sobe aí, dá o QR Codezinho para você pegar. Fechou? Pega aí o nosso QR Code. E agora vamos para a nossa primeira questão. Vou sumir para poder fazer com vocês. Tchau. Severino retirante, deixe agora que lhe diga, eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte e da vida. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida vê-la desfiar seu fio que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Então, você vê aí, morte e vida Severina, a morte sendo vencida pela vida, né? Então, se você não vai saltar, porque a vida mesmo responde, que é o nascimento da criança lá que eu falei com vocês, que é belo como um sim, numa sala negativa. Gente, Morte e Vida Severina é lindo, lindo, lindo. Leia, 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 leia. É lindo demais. Então vamos lá, ó. Cadê? O fragmento transcrito foi retirado da obra Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Os versos propõem uma postura conformista? Não, né? Porque aí é a vida vencerá a morte. Expressam uma atitude de resistência? Sim, porque a vida vencerá a morte. Fazem um elogio do escapismo? Não, né? Vai falar assim, não vale a pena saltar, não vale a pena escapar da vida. Porque a vida mesmo se fia e se mostra resistente. Então, não. Reafirmam a fraqueza do homem diante do destino? Pelo contrário, é a questão da resistência, né? Vale viver, porque a vida sobressai. Então, nossa resposta aí, provavelmente, letra B de nádegas. Vamos ver se está tudo certinho. B de nádegas. Muito bem, muito bem. Lembra que morte e vida Severina, a vida vence a morte no final. O tempo inteiro ele vai fugir da morte, ele vai ter encontro com a morte, no final a vida vence a morte. Tá bom? Beleza, beleza, beleza. Agora vamos lá, ó. João Guimarães Rosa, Grande Sertão. Beleza. Diz que direi ao Senhor o que nem tanto é sabido. Sempre que se começa a ter amor a alguém, no rameirão, o amor cresce. É porque, de certo jeito, a gente quer que isso seja. E vai na ideia, querendo e ajudando. Mas quando é destino dado, maior que o miúdo, a gente ama inteiriço fatal, carecendo de querer. E é só um facear com as surpresas. Amor desse cresce primeiro, brota depois. Muito falo, sei, casteteio, mas porém é preciso. Pois então o Senhor me responda. O amor assim pode vir do demo? Poderá? Pode vir de um que não existe? Então, vê aí essa questão do amor, né? É importante a gente lembrar que o Riobaldo, ele é um cabra valente que começa a sentir um amor por Diadorim, que é um jagunço também. E aí, né, a gente tem aquele final surpreendente do Diadorim sendo mulher. Na verdade, Diadorim era uma mulher que tinha, tipo Mulan, sabe? Vestido de homem e tudo mais. E aí, você tem toda essa questão. É bem Mulan mesmo, tá? Olha aí. A maneira como João Guimarães Rosa, regionalismo universal, experimentalismo linguístico, tá? Utiliza o idioma no trecho, remete ao estilo dissertativo, típico de textos acadêmicos, nada a ver. A variante linguística popular, apropriada por um autor culto que faz reflexões de caráter universal. Verdadeiro, né? É isso que ele faz. Lembra lá que ele falava um tanto de homens que, na verdade... Ué, que bosta. Volta aí, gente. Aí. Um tanto de idiomas.
A variante linguística popular, retratando com fidelidade a falha e as reflexões, não necessariamente com fidelidade, né? Que ali tem muito do que eu falei com vocês, do imagético, do insólito. Ao lirismo amoroso, a matriz medieval, não, nada a ver, isso aí é do trovadorismo e do romantismo. Portanto, nossa resposta aí, letra B de nádegas. Estou terminando, viu, gente? Última questão aí sobre Clarice Lispector. Se dizia uma escritora sentidora, o termo se justifica porque Clarice registrava impressões, ideias e sentimento, guiando-se pelo fluxo da consciência verdadeiríssimo, né? Romances intimistas. Sondava a mente das personagens, privilegiando a sequência cronológica? Não. O tempo que é privilegiado em Clarice é o tempo psicológico. Separava com rigor os mundos? De jeito nenhum, ela não separava. O mundo interno e o mundo externo se misturavam. Então, nossa resposta aí, apenas um, né? Que é a certa. Analise as afirmativas que permite afirmar corretamente que apenas um é verdadeira. Apenas um é verdadeira. Então é isso, galera. Desculpa aí que eu demorei um pouco, eu sempre demoro, né? Mas é porque literatura me empolga. Na próxima aula, só exercício, exercício, exercício. E um beijo, beijo, beijo pra vocês. Até a próxima. Até mais ver. Tchau, tchau, galera. Um beijo, beijo, beijo. Au revoir. Arrivederci. Hasta la vista. E é isto. Até logo. Beijo. Hello, 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 L-Jortanos, L-Jortanas! Tudo bem com vocês, L-Jortanos, L-Jortanas? Tudo bem sim, Teacher Luana? Todos nós já te conhecemos aqui, né? Você é a English Teacher aí do LJ Aulas, com certeza, tá? Estamos aqui hoje para mais um evento aí do Missão 100 Dias, tá? Esse evento aí muito bom, viu? Para quem tá acompanhando aqui as nossas aulas de inglês, né, teacher? Como é que tá aí? Tá indo muito bem, tá, Jortanos? Olha aí, ó, deixa o seu joinha, tá? Deixa o seu like aí, primeiramente, tá? Compartilha essa aula, curte, compartilha aí, comenta e passa aí, tá? Para todo mundo aí da família, viu? Passa para todo mundo aí que você sabe que realmente tá por dentro aí, quer estar por dentro de tudo desse concurso aqui, tá? L-Jortanas Teacher. Vamos falar hoje sobre o que aqui na nossa aula de inglês aí, né? Temos o cronograma nosso aqui, com todos os conteúdos que estarão presentes lá na prova de vocês aí, tá? L-Jortanas. No Missão 100 Dias de hoje, né, teacher? No Missão 100 Dias de hoje, vamos falar, vamos falar um pouquinho sobre os prefixes and suffixes. Teacher, esse assunto aí não diz respeito lá à formação de palavras em inglês, tá, Jortanos? Isso aí mesmo. Lá no português nós temos, né, teacher? Aqui também no inglês também temos aqui, com certeza, viu? Então, no inglês, o nome aí ele muda bem pouco, tá, Jortanos? Bem pouquinho aí, mas muda, ó. Prefixes e a palavra suffixes, tá? Que aí são os termos utilizados dentro dos enunciados das questões de língua inglesa, viu? E aí, para você que ainda não é um L-Jortano, uma L-Jortana aí, ó, tem o nosso aqui, o nosso boas-vindas aqui para vocês, tá? Hello, 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 L-Jortanos, L-Jortanas, let's go! Vamos lá então, tá? Para a nossa questão aqui de número 1, para quem chegou aqui agora e não conhece esse evento aí, tá? É o evento do Missão 100 Dias aqui do LJ Aulas Online, viu? Esse evento aqui é totalmente focado aí
dentro do concurso aí do Corpo de Bombeiros, viu? Para quem vai tentar aí e vai arrebentar. Vamos lá, né, teacher? Então, sem enrolação nenhuma aqui, viu? Vamos escolher aqui na questão número 1, choose the alternative where all words are formed by a fixation process. Então, vamos escolher aqui a alternativa, tá, Jortanos? Onde todas as palavras, todas, olha a palavra all, tá? Teacher, mas eu achei que fosse só uma, não, tá? Quando eu tenho esse tipo de questão aqui, viu, Jortanos, pra falar pra vocês aí, ó, quando eu tenho esse tipo de questão aqui, todas as palavras dentro da mesma alternativa aí, elas têm que estar o quê? Certas. Porque se tiver uma errada, aí já era. Aí realmente não é o nosso gabarito, viu? Então, quando é assim, são todas as palavras, onde todas as palavras aí, elas são formadas pelo processo aí de afixação. O que seria esse afixação, né, teacher? Seria aí, geralmente, palavras que têm o quê? O prefixo ou então o sufixo. Teacher, revisa aí pra gente um pouquinho aí sobre esses dois assuntos, né? Que realmente são assuntos aí, em se tratando de formação de palavras, são os dois aí que mais caem, tá? Prefixo, como a própria palavra já diz, tá, Jortanos, é pré, ou seja, aquilo que vem antes do radical da palavra, ou seja, aquilo que vem antes lá da palavra normal. Por exemplo, né, teachers, eu sempre gosto de dar um exemplozinho aí pra gente. Por exemplo, nós temos aí, ó, a palavra dishonest, tá? Dishonest, viu? Eu tenho aqui a palavra desonesto, tá? Ou desonesta aí, não depende do contexto. Qual que é, teacher, o meu prefixo aqui dentro dessa palavra? É a expressão this. This é o que vem aqui antes. Isso aqui é chamado de prefixo. Por quê? É o que vem antes do radical da palavra. É o que vem antes da palavra normal. Porque a palavra normal, tá, Jortanos? Esqueci o S aqui. Porque a palavra é honest, viu? É a palavra honest. O normal é a palavra honesto aí, ó. Honest, viu? Honesto ou honesta. Se eu coloco, né, teacher, o prefixo this, eu tenho aí o negativo da palavra. Então, perceba que quando eu coloco o prefixo ou sufixo, tá, Jortanos? A palavra ela já passa para uma ideia negativa. Então, antes que tinha uma ideia positiva, agora a ideia será aí negativa, totalmente, tá? Porque se antes era honesto, agora é o quê? Desonesto, viu? Então, essas duas tipos de palavra aí, tá? Os prefixos e os sufixos, dá essa ideia mesmo. Então, pode mudar totalmente o sentido da palavra aí. Olha só que transformação que pode fazer. Então, vamos procurar aqui a alternativa aí, onde todas as palavras são formadas aí pelo processo de prefixo ou sufixo aí, tá, teacher? Beleza. Olha aí, na letra A, eu tenho aqui a palavra during, durante, tá? Addressing e a palavra public. A única, né, teacher, na alternativa A aqui, que tem aí, que poderia, né, nesse caso, ter um prefixo é a palavra addressing. Por que, teacher? Porque aqui o prefixo seria aqui, ó, o ed, tá? É o único prefixo aqui. Porém, but, né, ou seja, mas as palavras during e public não tem prefixo. Então, aqui é o que? Durante a palavra público, tá? Então, as duas palavras aqui, elas não sofrem nem de prefixo e nem de sufixo, tá, teacher? Já sabemos. Então, aqui é só uma que tem. Então, a alternativa A não pode ser de maneira nenhuma. Descartada aqui. A letra C, temos a palavra learning, que é aprender, tá? During, novamente, olha, ela aparece na alternativa A lá de novo. E a palavra access, tá? Que significa acesso. Então, aprender durante aí e acesso. Quer dizer, teacher, que nenhuma das três aí sofre de processo aí de afixação. Então, ou seja, não tem prefixo e nem sufixo, beleza? Na alternativa da letra D, tá, Jortanos? Olha aí as palavras, as seguintes palavras aí, ó. Scientists, cientistas. Unconnected, olha, unconnected pode até ser, ó, porque o prefixo aqui é o prefixo un, ou seja, vem antes. Quer dizer o que, ó, não conectado, tá? Ou seja, desconectado aí na verdade.
E a palavra peer, que também não tem nem o sufixo nem prefixo. Beleza. A alternativa é também novamente a palavra scientists, não tem o prefixo nem sufixo, during e nem a palavra front lead. Beleza, teacher, só sobrou pra gente então aqui a alternativa da letra B. Vamos ver quais são os prefixos e sufixos aqui então, nessa alternativa aí da letra B. A primeira palavra aqui, ó, disruption, sofre na verdade de quê? Ó? De prefixação, porque temos o prefixo dis, né, teacher? E também sofre aqui de sufixação, porque temos o prefixo aqui, ó, ion. E o que significa, teacher, essa palavra disruption? Seria aí perturbação, tá, Jortanos? Perturbação. A palavra luckily, e aí eu gosto muito dessa palavra, tá? Porque vem da palavra lucky, e aí a expressão good luck, tá? Que é boa sorte. Então aqui lucky, geralmente só lucky, normalmente é a palavra o quê? Sorte, tá? Ou então, no caso, feliz. Quando eu acrescento o sufixo ly, né, teacher? Ou no caso aqui, o ily, seria aí a palavra felizmente. Ou seja, teacher, se eu tinha lá, então, certa maneira, eu tinha um adjetivo, então agora eu vou ter que meio que um advérbio, né? Porque até isso acontece, tá, Jortanos? Quando eu tenho o prefixo, quando eu coloco um prefixo e um sufixo na palavra, a palavra, ela muda aí de classe de palavra. Às vezes pode ser que seja um verbo e aí passa a ser o quê? Passa a ser um adjetivo, pode ser que seja um adjetivo, passe a ser um advérbio. Então, também acontece isso aí quando a palavra, ela tem um sufixo ou prefixo também. E por último aqui, a palavra countless. Countless também temos o sufixo aí, que é o sufixo less. Inclusive, L. Jortanos, less é o sufixo aí, geralmente, que dá a ideia de falta, tá? Como assim, teacher? Nesse caso aqui é incontável, tá? Ou seja, é algo que não pode contar, que não tem como contar, viu? Então, aí a única alternativa onde todas as palavras, as 3 palavras aí são formadas pelo processo aí de prefixo e sufixo, é a alternativa aqui da letra B, viu? São essas 3 palavras aí. Ok, teacher. E aí, a questão número 2, vamos escolher aqui a opção onde o prefixo negativo são corretamente aí aplicados, tá? Como assim? Essa questão é uma questão de prefixo, tá, L. Jortano? Só que prefixo negativo. Como assim, teacher? Porque dá ideia negativa, claro, né? Então, escolha a opção onde o prefixo negativo são corretamente aí aplicados. Vamos ver aqui. Temos a alternativa da letra A, viu? E aí, olha aqui, todos os prefixos são os prefixos dis, ó. Disagree, imperfect, dismotivated, tá, teacher? O que seria isso aqui, please? Então, disagree é quando eu discordo. Aqui até então, tá, o prefixo, ele dá ideia aí de negativo, com certeza. Aí é utilizado mesmo o prefixo dis, ou seja, quando eu tenho somente a palavra agree, é concordar. Quando eu tenho disagree, aí é discordar, tá, Jortanos? A palavra perfect, teacher, perfect de perfeito, quando eu tenho imperfect, eu realmente tenho aí o quê? Imperfeito, tá, Jortanos? E aqui a palavra dismotivated, motivated é a palavra motivado, tá? Só que nesse caso aqui nós não utilizamos, viu? O prefixo dis, ele não é utilizado aí para dar ideia o quê? Negativa, né, teacher? Beleza, então nessa questão número 2 aqui, o nosso gabarito é o gabarito da letra D. Por que, teacher? Explica pra gente aí um pouquinho aí sobre esses 3 prefixos aí, ó. Tem vários prefixos em inglês, tá, Jortanos? Muitos prefixos, mas aqui, ó, quem conhece a palavra impossible sabe que a palavra normal é possible. São palavras o quê? Contrárias. E o prefixo utilizado para formar, para dar ideia negativa, é esse prefixo aqui, de in. Então, se era possible, agora é impossible, tá? Impossível, foi utilizado de maneira correta aqui. A palavra lead, o que é lead, né, teacher? Lead, eu já ouvi falar muito dessa palavra aí, é a palavra lead.
Lead, geralmente, tá, Jortanos? É a palavra aí, lidado, tá? E aí, ou seja, algo que não é lidado aí, ó. Então, seria aqui realmente o prefixo mis, viu? E por último, palavrinha aqui, comfortable, confortável. Quando eu falo desconfortável, eu utilizo o prefixo un, que dá a ideia aí, negativo. Então, a única opção aqui onde todos os prefixos negativos eles são corretamente aplicados é a alternativa aqui da letra D, tá? São todos os prefixos aí, eles foram usados de maneira certa aí, tá, Jortanos? E a questão número 3 aqui, teacher, mark the alternative in which the word is not formed with a suffix. Questão de sufixo, tá? Aqui já é aquele negocinho que vem no final da palavra, que é acrescentado no final da palavra para ser o sufixo. Marque a alternativa na qual a palavra não é, olha aí, L. Jortanos, not, de todo tamanho aqui, tá? Not, da qual a palavra não é formada aí com o sufixo, ou seja, na qual a palavra ela não apresenta no seu radical aí o sufixo no final, tá? Letra A, temos a palavra balcony. E aí já achamos o gabarito aqui logo da letra A. Como assim, teacher? Vamos ver o restante lá, tá? Varanda, tá? Varanda ou então sacada. E aí é um substantivo, tá? Que não apresenta aqui nenhum tipo de sufixo, viu? É um substantivo que não tem sufixo, que é o nosso gabarito aqui da letra A. Balcony. Letra B, teacher. O que seria formerly, tá? Formerly geralmente significa antigamente, tá, L. Jortano? Só que quando eu tenho esse sufixo aqui, ó, ly, esse ly, ele geralmente significa mente, tá? Mente, não do verbo mentir, tá? Mas no final da palavra seria, por exemplo, que former é antigo, tá? E aí colocou o ly no final, seria antigamente. Então, é formado aí por um sufixo. Na letra C, obliquely, tá? Ou seja, obliquamente, mesmo caso de sufixação, ó, ly, o sufixo aí do final. Na letra D, eu tenho a expressão quietly, né, teacher? De novo, a expressão aqui, ó, as duas letras aqui, o sufixo ly também que significa mente. Então, tranquilamente, tá? A palavra quietly, tranquilamente, calmamente. A única palavra que não é formada com o sufixo aqui, com certeza, sem sombra de dúvida, é a letra A, com a palavra balcony, varanda ou sacada, tá, L. Jortanos? L. Jortanos, L. Jortanas, vamos aí se inscrever no nosso canal, tá? No nosso canal do YouTube lá, o LJ Aulas Online, viu? Para ficar por dentro aí de tudo que acontece, inclusive do evento aqui do Missão 100 Dias, tá? Esse evento aí que tá transformando vocês, eu tenho certeza, viu? Então, curte lá, comenta, compartilha lá, viu? E ativa o sininho de notificações para ficar por dentro e receber aqueles recadinhos lá de todos os eventos aí, viu? E siga também o nosso Instagram, né, teacher? @LJAulasOnline. Você que não é um L Jortano aí ainda, você que acompanha e tá acompanhando Missão 100 Dias aí, pode também se inscrever lá no canal, seguir o nosso Instagram lá para ficar por dentro de tudo também. E aí, teacher, vamos ter os simulados aí, né? Os simulados que eu ouvi falar, os simulados online, eles serão aí 0800, tá? Ou seja, totalmente gratuitos, de graça, viu? Você aí que não é aluno do LJ Aulas ainda, porque eu sei que vai ser, você também pode fazer aí esses simulados, tá? Não perca essa oportunidade. E aí, teacher, claro que teremos também um prêmio aí de 2 cursos online, viu? Esses cursos aí que são cursos ótimos, tá, L. Jortanos? A sua escolha aí para aquele que ficar em primeiro lugar, tá? Cada curso, nada mais, nada menos do que acima aí do valor de R$300. Teacher, sobre os simulados ainda, o link ele é enviado apenas lá no grupo do Telegram dos Bombeiros, tá? Para você que não tem o Telegram instalado no celular, vai lá no Play Store, instala lá e já entra aí dentro desse grupo aí do Telegram dos Bombeiros, viu? Data dos simulados, teacher Luana. Teacher, continuando aqui com as questões aí, tá?
do conteúdo de linking words, que são os elementos coesivos, aquelas palavrinhas que sem elas nós não podemos viver, realmente não tem como formar frase, não tem como fazer pergunta, porque faz todo o sentido e sem elas realmente perde o sentido, tá? Na questão 4, a palavra overloaded, tá? A palavra overloaded is formed by, é formado por, tá? Primeiro, eles juntamos, qual que seria o radical dessa palavra aqui? Quando eu falo radical, teacher, radical aqui, tá? Não entendam errado, radical aqui não é nada do extremo não, tá? Eles juntamos. Radical geralmente é aquela parte lá, a parte base da palavra, ou seja, a raiz lá da palavra mesmo. A raiz dessa palavra aqui é a palavra load. O que seria, teacher? Load, porque eu já ouvi falar nessa palavra load, tá? É a palavra carregar. Então, o radical dela aqui é load, carregar. E aí, ela sofreu aqui dois processos, na verdade, tá? Nós juntamos o processo de prefixo e sufixo. Vamos ver aqui por quê. O prefixo, por conta aqui da expressão over, tá? Over, que seria sobre. E a terminação, sufixo aqui é de, ó. E aí nós temos o quê? Sobrecarregado ou sobrecarregada. É o significado da palavra overloaded, tá? E é formado aí, claro, por dois processos aí de afixação, que são os processos de prefixation and suffixation, aqui presente na alternativa da letra B, ó. Prefixação aí e sufixação, tá? É uma palavra aí que realmente ela tem dois tipos aí de formação de palavras, que são essas duas aí, tá? Não é, teacher? Gabarito nosso aqui da questão número 4. Perceba, tá, eles juntamos nessa questão, eu tenho que saber o significado aqui de pelo menos alguma coisa dentro dessa palavra aqui, ó, tá? Pelo menos o significado aí mesmo. Porque eu preciso identificar, né, o que é que vem encaixado lá no início e o que é que vem encaixado no final aí mesmo, viu? E aí, teacher, trazendo aqui pra gente a última questão aqui de hoje do Missão 100 Dias, tá? Desse evento aí. The following is an example of word formation by prefixation. Então, o seguinte, tá? É um exemplo aí de formação de palavras por prefixação, tá? Vamos ver quais são as palavras aí. Primeiro caso, well understood, tá? Ou seja, aqui é bem entendido, tá, Jortanos? Não seria aqui o caso, viu? Understanding também não é, por que, teacher? Porque understand, a palavra normal é essa aqui, ó. Que é o verbo entender, understand. Se eu coloco o ing no final, eu tenho o quê? Eu tenho sufixo, viu? Que é o ing. Então, aí não se trata de um caso de prefixo. Na letra C, eu tenho a palavra disparage. O que é disparage, teacher? Que é depreciar. Também não tem aqui um processo aí de quê, tá, Jortanos? De prefixação. Letra D, remarks, né? Remarks. Também não, viu? E aí, na letra E, é o único exemplo aqui de palavra, de formação de palavras aí por prefixação. Por quê? Olha, LJanos, eu tenho aqui a palavra inter e a palavra national. Então, quando eu coloco inter, fica international, ou seja, internacional. Porque o normal da palavra, a raiz da palavra aqui é national, tá? Nacional. Coloquei lá o inter, que é o prefixozinho aqui, pronto. A formação de palavras aqui é a prefixação, tá? Gabarito, então, aqui, a alternativa da letra E, tá, teacher? Teacher, that's it for today, né? Por hoje é só, então, aqui do Missão 100 Dias, tá? Queria agradecer todos vocês aí que são os meus students. Todos vocês aí que são LJanos, LJanas e você que ainda não é, tá? Thank you very much. Muito obrigada aqui por ter acompanhado essa aula aí, tá? Não se esqueça de se inscrever, tá, LJanos? A teacher tá aqui falando tudo errado, tá? Não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal do YouTube LJ Aulas Online, tá? Siga também o nosso Instagram para ficar por dentro aí desse Missão 100 Dias, de todos os eventos aqui no LJ Aulas Online. E
See you next class. Vejo vocês até a próxima. Bye bye, teacher. Bye bye, Eli Jordanos. Tchau, tchau.